E aí, bora recriar o mercado imobiliário? E a gente veio com uma pessoa incrível lá de São Paulo. Ele viajou para cá para gravar cursos específicos para os corretores de imóveis, para essa turma incrível do mercado imobiliário que precisa desse conhecimento e que, na verdade, hoje em dia está buscando cada vez mais o conhecimento para continuar se destacando, para melhorar as suas vendas e tudo mais. E a gente está aqui com o Flávio Muniz, Fly Muniz também para os íntimos, e a gente já se considera íntimo porque ele já ficou aqui 2 dias, a gente já conheceu, já está gravando há muito tempo, então seja bem-vindo aqui no Recreator. Muito obrigado. Como um dos grandes recriadores do mercado imobiliário também. Muito obrigado, Marcos. Uma honra falar com você, com a sua audiência e, poxa, não tenho nem palavras para agradecer a hospitalidade, o carinho de estar aqui na Unique Studios gravando com você no podcast e fomentar um pouco, né, de conhecimento para esse mercado imobiliário que tem tantas oportunidades. A gente diz que o mercado imobiliário é a forma do brasileiro investir. E investir nos seus sonhos, investir nos seus... Puta, todo mundo quer ter a casa própria, né? O sonho de todo mundo, de todo brasileiro, é almejar a casa própria. E o corretor, o agente imobiliário, ele é o realizador desse sonho. Então, puxa, tô muito contente de estar aqui com você. Super show de bola. Flávio, você podia contar, assim, bem brevemente a sua história de uma forma sucinta para as pessoas também conhecerem um pouco mais você e, claro, elas entrando dentro da plataforma vai já assistir os seus cursos, né? E o primeiro que está lá, assim, disponível para todo mundo, mas poderia falar, assim, de uma forma mais sucinta a sua trajetória até chegar aqui? Claro, e eu sou Flávio Muniz e o meu sonho era ser um profissional autônomo, um empreendedor, como são nossos corretores de imóveis, né? Que o corretor, ele geralmente ele trabalha ali para alguma imobiliária, tem um vínculo, mas ele depende simples e puramente do esforço dele em vender, em fazer negócios, networking. E o meu sonho era isso, era bater minhas próprias asas. E eu trabalhava como funcionário público, fiquei 10 anos no governo do estado de São Paulo, trabalhei lá nos governos Alckmin, Serra, e os primeiros anos foram legais, você ter estabilidade, você ter lá o ticket alimentação, 13º, ganhar o panetone lá no final do ano no Natal, era muito bom, mas tinha aquela coisinha ali dentro de, poxa, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero poder empreender, quero ter algo meu, quero construir, quero ter minha casa própria, quero chegar num objetivo de fazer algo a mais. E aí eu comecei a estudar lá atrás o que a gente chamava de publicidade online, que não existia o termo marketing digital, eram os primórdios ali da internet. Então a gente falava em divulgação, e quando a gente falava em divulgação na internet, eu comecei a estudar dentro do governo, fazer vários cursos, e o primeiro curso que eu fiz foi de Google AdWords, que o Google AdWords era aquela questão de você anunciar no Google. Você comprava lá palavras-chave dentro do Google, compra, e agora ele tem um outro nome que é Google Ads, né? Uhum. E aí, a partir do momento que você pegava lá um boleto, pagava o boleto de R$100, você tinha R$100 de crédito para aparecer ali com as suas palavras no Google. Vamos pensar no mercado imobiliário. Você tem lá um lançamento, você coloca o seu lançamento lá no Google Ads e ele fica lá até acabar o dinheiro e as pessoas clicarem. E aí eu comecei no marketing digital fazendo isso. Eu criei minha agência, que se chama Espalhando, e ela tem 15 anos, e comecei a anunciar. Só que todo empreendedor, ele começa com pouco dinheiro, ele começa ali, eu usava o dinheiro que eu ganhava no meu salário no governo para investir nesses primeiros passos no empreendedorismo. E aí eu falava, poxa, mas é muito complicado eu tirar uma parte do meu salário que não é nada assim, tipo, dava para pagar os meus estudos, pagar as minhas contas e era isso. E eu pegava uma parte desse dinheiro para empreender. E aí começou aquela entender, poxa, será que eu vou ter que pagar para o Google sempre para aparecer? Será que é isso o digital, a publicidade na internet? É assim que se divulga na internet? E aí eu começou a me gerar uma curiosidade das pessoas, dos sites que apareciam no Google embaixo dos anúncios, que é que eu digo, é o néctar do marketing digital, porque a gente chama isso de SEO, que é justamente posicionar um site ali no topo do Google. E aí eu comecei a procurar os caras nos Estados Unidos que faziam isso, no Brasil os caras que faziam isso,
E eu cheguei Eu lembro que na época o top número 1 desse mercado de posicionamento no Google era o Mestre SEO, que eles são famosos até hoje, que é a agência Mestre. Eu cheguei nesses caras e falei, olha, eu tenho um site, se chama Espalhando, é um site em Flash. Lembra do Flash? Lembro demais. Linguagem Uhum. SWF. E era blindado, porque o Flash é uma imagem. E aí eu mostrei meu site, a primeira coisa que os caras falaram é, o seu site é uma porcaria, o seu site é uma caixa preta. Porque ele é só uma imagem. E na verdade ele era bonito, né? Porque ele era todo automatizado, assim, no sentido de imagem, dinâmico, de transições. né? Dinâmico. Ele era bonito, igual esse fundo aqui da Máximos, de Recreator. Ele era todo animado. Sim, exatamente. E isso que me chamava a atenção. A animação dele era um negócio muito legal. Só que pra aparecer no Google, não servia. Uhum, E aí eu fiquei muito triste. Eu falei, puxa, eu já comecei errado, né? uhum. Comecei numa plataforma Flash que ela é visualmente bonita, ela é animada, mas ela não funciona pra vender. E aí eu comecei a vasculhar na internet e encontrei um professor lá no Rio de Janeiro e ele me falou assim, Flávio, eu lembro até hoje, eu expliquei, falei, conversei com os caras lá de São Paulo, os caras que são o número 1 do Google e tal, e eles falaram que não dá pra subir porque meu site é uma caixa preta. Eles falaram exatamente, Perfeito. seu site é blindado. Esse professor falou assim, fica tranquilo, eu consigo colocar até pedra no topo do Google. E aí eu falei, caramba... Uma cara, promessa interessante, né? até pedra, eu gostei da promessa. E aí eu comecei eu trabalhava das 8 às 18, e esse professor, ele era meio coruja, ele era programador, desenvolvedor, e ele trabalhava na madrugada, ele dormia o dia inteiro, e de noite ele programava. E aí eu chegava cansado em casa, eu morava na casa dos meus pais, eu abri o notebook e ele estava lá trabalhando. E ele trabalhava com a tela compartilhada comigo, e me mostrando tudo que ele fazia. O que ele estava fazendo no meu site. E aí eu aprendi o segredo de como subir um site no topo do Google. A primeira coisa que eu fiz foi subir a minha agência e depois eu comecei a trabalhar o meu próprio nome. Depois de perder o medo de falar em público, de perder a timidez, de querer me expressar. Isso é uma outra jornada que vale outro podcast. Mas essa questão de ter o meu nome no Google e ter a agência espalhando no topo do Google, porque se você digita hoje em todo o Brasil, especialista em marketing digital, você me encontra lá no topo. E aí é isso que nós vamos ensinar no nosso módulo aqui da Máximos. Como vender muito no mercado imobiliário sem gastar dinheiro. Porque você sabe, Marcos, o corretor, como todos nós que estamos iniciando, a gente não quer que ele tire dinheiro do bolso. Ele tem que se capitalizar primeiro, para aí sim investir lá na frente. Mas primeiro ele precisa se capitalizar, vender muito, trabalhar muito, tracionar o negócio dele. Perfeito. Para depois ele... Aí foi mais ou menos isso. Se você me deixar, eu falo a vida inteira. Flávio, mas muito bacana, e assim, você comentou um negócio que é super legal e que acontece isso muito dentro do mercado imobiliário. É a transição de carreira de um CLT, muitas vezes, ou no seu caso ainda mais intenso, né, que era ali um funcionário público, teoricamente com a estabilidade garantida, para o empreendedorismo. E o corretor, ele é um empreendedor de natureza. Como que foi essa questão assim pessoal para você tomar o passo de decisão de fato? Ele foi acontecendo aos poucos ou você teve um momento que você falou, se eu não fizer esse ponto agora, eu não rompo esse laço? Ótima pergunta. E geralmente a transição de carreira é uma coisa muito dolorosa. Porque, como você bem disse, eu tinha lá, entre aspas, uma estabilidade. Sim. Eu tinha o salário. O salário é a recorrência de dinheiro caindo no seu bolso todo mês. Então, mas no terceiro ano de governo, eu percebi que, puxa, não era aquilo que eu queria. E, puxa, eu tive o privilégio de ter o salário para poder empreender. E eu sei que isso não acontece com as pessoas. As pessoas elas têm que se jogar no mercado exatamente por necessidade, por cuidar da família, por manter uma família. E minha trajetória ela foi diferente porque eu comecei a empreender e enquanto a minha agência ela não andava pelas próprias pernas e começaram a aparecer novas oportunidades para mim como professor, como palestrante, eu continuei no governo, mas eu coloquei ali um prazo. E imagina, 3 anos foi um momento que eu falei, eu não quero mais, mas eu fiquei mais 7. Então eu fiquei mais 7 anos e eu coloquei, eu vou ficar 10 anos aqui.
aconteça o que acontecer. Se der certo, se der errado, 10 anos é o que eu aguento aqui de frustração, de algo que, puxa, que com 3 já não era legal pra mim. Eu já não tava sofrendo, assim. Eu sofri depois de 7 anos. E você sofreu depois de 7 anos, você já não queria nem ir mais pra trabalhar, já aquele negócio arrastado, você não se sentia produtivo, você não sentia que estava agregando nem na sua vida, nem na vida de ninguém que estava sendo impactado pelo seu trabalho, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Nos últimos anos foi doloroso, crise de ansiedade, era uma coisa assim, porque eu já sabia o que eu queria, que eu queria empreender, que eu poderia ganhar menos ali no começo, mas teria a liberdade de poder escrever uma folha em branco sobre a minha vida, sobre o que eu quisesse fazer. E a questão da estabilidade, Marcos, é uma coisa muito... é um mito, na verdade, né? Tá. É um grande mito, porque, poxa, a gente não sabe se a gente vai acordar vivo amanhã. Perfeito. Então a gente não... Poxa, que estabilidade é essa de você receber um salário, sendo que o corretor de imóveis, ele tem... A gente tá aqui em Goiânia, eu sei que a gente vai falar pro Brasil inteiro, mas em Goiânia, por exemplo, tem um mar de oportunidades. Você anda por Goiânia, uma cidade em ebulição de oportunidades de imóveis. Então, poxa, o corretor ele pode fazer milhões de reais. Sem e ainda dúvida. com as dicas que nós estamos dando aqui na Máximos, no nossos treinamentos, nas nossas masterclass, mais ainda, ajudamos a potencializar. Ao cara, por exemplo, eu demorei 7 anos para entender o digital, entender que eu poderia trabalhar por conta. Esses 7 anos nós ensinamos aqui em 7 horas. Perfeito. Em 7 horas, menos até, o cara em 3 horas ele já consegue aplicar. Não é verdade? Com certeza, a gente vai falar assim sobre mentores, da importância de a gente assumir que existem pessoas especialistas nos pontos e que são muito interessantes da gente se alavancar através do conhecimento deles. Voltando um pouquinho atrás, no entanto, você comentou com relação à sua decisão de dar o passo. E a gente falou que o corretor ele também tem essa decisão. O cônjuge, nesse caso, ele é muito importante para blindar o corretor, né, ou a corretora, claro, que está entrando no mercado, que às vezes é incerto, que às vezes ela vai estar ali se arriscando, ela não sabe muito bem o que ela vai encontrar. E aí eu queria saber, assim, ó, dentro da sua experiência, qual que foi a questão da sua cônjuge, no caso, nessa transição de carreira, se ela deu apoio ou se ela cobrava todos os dias, poxa, se você não tivesse dado esse salto, a gente estaria talvez melhor um pouco, agora a gente precisa trabalhar no sábado, domingo, eu preciso de ficar aqui fazendo uma hora extra, porque você não está tendo mais a receita recorrente que estava vindo. Como que foi essa composição em casa? Show. A minha esposa, ela é bancária do Itaú. Desculpa, não sei se nem deveria ter falado a questão da empresa, porque é sempre isso. Eu sempre falo que ela é bancária e falo de onde ela trabalha há 19 anos. E ela tem um perfil totalmente diferente do meu, que ela trabalhou no ambiente corporativo, no mundo corporativo, num banco há 19 anos e acredito que tenha sido o primeiro emprego dela. Entendi. Trabalha lá desde sempre e gosta. É diferente. Tem pessoas que gostam, que querem crescer numa carreira corporativa e é excelente. Acredito que essas pessoas elas são sempre muito importantes na economia e tudo mais. Não é o nosso caso aqui, que Perfeito. somos autônomos, somos corretores, agentes imobiliários, professor, palestrante, empresário como você. Então, a gente pensa assim, o papel foi fundamental, como aquele professor Coruja, que foi o meu primeiro mentor ali, me mostrando como era subir um site, subir um Instagram na primeira página do Google, aparecer de graça, né? Organicamente. Sim. Na internet, que para mim é a grande joia do digital. A minha esposa também foi fundamental, porque ela acompanhou a minha transição e muitas pessoas me perguntam assim, nas palestras, às vezes a gente tira foto, né? Vem meninos, meninas tirar foto, conversar, e todo mundo faz a mesma pergunta. Sua esposa não tem ciúmes? Onde está sua esposa? A minha esposa, ela acompanhou a minha trajetória desde o início, os primeiros passos, as primeiras palestras. Logo no começo, eu tinha muito medo de falar em público. Não importava se era olhando para você ou para uma câmera, ou se fossem 10, 5 pessoas. E agora eu já cheguei a falar com um auditório de 1.000 pessoas. E ela me acompanhou essa trajetória e tinha um treinamento. Falando do medo de falar em público, eu aprendi a treinar sozinho. Pegava uma televisão como essa, colocava a minha apresentação nela, fechava meus olhos e aí imaginava lá
por exemplo, o número de pessoas que tinha na palestra. 30, Legal. 40, visualizava. E tinha as mesmas sensações, o medo, a mão começava a suar, a garganta secava, então eu olhava assim, respirava, me colocava no momento presente, porque eu sei que para o corretor de imóveis é a mesma coisa. Você tá lá com o cliente na mesa para fechar o negócio, para assinar um contrato, você começa a fala, poxa, é agora, tem que dar certo. E eu tinha essa técnica de, puta, parece uma técnica muito assim, besta, óbvia, mas respirar, porque geralmente quando a gente tá com medo, com ansiedade, a gente tá sofrendo ou pelo passado ou pelo que vai acontecer. Quando você tá lá para assinar um contrato, você fala, puxa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É o futuro. A gente não consegue dominar o futuro. Então eu respirava, me colocava no momento presente, falei, estou aqui, vou fazer o meu melhor. E eu fazia isso na apresentação para uma TV, e aí eu começava a falar. Eu sou o Flávio Muniz, eu tô aqui. E aí, os primeiros minutos, eu tava travado como eu tô travado em todas as palestras, como talvez eu tenha começado aqui a conversa travado, porque é aquela adrenalina, aquele medo, tipo, puxa, eu tô aqui num podcast, tem 4 câmeras aqui, tem um cara ultra experiente em comunicação, o Marcos tá conversando comigo. E aí, eu respirava, e aí minha esposa, ela viu esse processo. Eu lá na televisão de chinelo, de camiseta regata, treinando e tal, e finalizando a palestra. Eu fiz isso, Marcos, por exemplo, uma palestra, eu treinava 4 vezes. Uma palestra de 1 hora, 4 horas antes de ir para a palestra oficial. Isso me ajudava a chegar na palestra oficial sem olhar os slides. Então, meu contato visual com o público era 100%. Eu clicava e já sabia o que tinha lá atrás. Muito legal. Isso me lembra muito a questão do esporte. É a repetição que vai Você que é um nadador, você pode explicar É, exatamente. com certeza, porque assim, você faz até o ponto daquilo ficar de forma tão inconsciente que é natural você concluir aquela questão de uma forma tranquila, né? Porque é o medo que vai se eliminando e a importância do treinamento. Flávio, você falou um negócio que é legal, assim, que é a questão voltando um pouco, assim, que você teve a transição de carreira. Você comentou que o corretor, por vezes, ele vai por necessidade, e isso é grande parte das situações, é dessa forma realmente que acontece. Mas aí, quando ele está dentro do mercado por necessidade, qual que seria o primeiro ponto no digital para ele se posicionar como realmente vir para esse mercado, aparecer no digital ali? Ele ainda está deslumbrado, né, não sabe o que ele vai encontrar ali na frente do mercado imobiliário, mas ele saindo e entrando dentro do digital, de tudo que você aprendeu, qual que seria o primeiro posicionamento dele que você poderia dar a dica? Olha, a dica de ouro agora, nós preparamos um curso gratuito, 100% gratuito, de 3 aulas, não sei se são 3 ou 4 aulas, tem uma aula bônus ali também, que mostra exatamente o passo a passo de como a gente vai pegar na mão do corretor, da corretora, e levar ela para uma jornada muito fácil. Aprender como deixar o Instagram mais profissional, Perfeito. como colocar o site dela, o nome dela, através do mapa do Google, por exemplo, em destaque. Imagina só se a corretora ela aparece na cidade dela, bem localizada para a palavra corretagem, venda de imóveis, locação de imóveis lá no Google. Automaticamente ela vai receber as pessoas que pesquisam, que têm interesse sobre isso. Então a gente já criou 3 aulas 100% gratuitas comigo. A gente gravou com o maior carinho, mostrando essas dicas. Mas se eu puder dar uma dica introdutória para que você assista essas aulas gratuitas, que você vai amar, sem modéstia nenhuma, ficou muito legal, porque a gente tem toda a expertise aqui da Máximos para mostrar o passo a passo e com toda essa tecnologia do EAD. Você pode assistir da tela do seu celular, você pode assistir do computador, de onde você quiser. O tempo, até mesmo quando você estiver num plantão de vendas, você pode estar consumindo esse conteúdo e também pegando essas dicas para ganhar mais dinheiro de forma gratuita. Mas se eu pudesse dar uma dica que para mim faz todo sentido, é utilizar da mesma forma que eu fiz quando eu era funcionário público e quis empreender no digital, é utilizar o Google como aliado. Porque todo mundo está indo para as redes sociais. As pessoas vão para o TikTok, vão para o Instagram, mas é aquela coisa, né? O TikTok e o Instagram
é maravilhoso. O YouTube também tem muitos milhões de reais ali para a gente aproveitar de oportunidade para vender no mercado imobiliário. Mas eu penso assim, o TikTok e o Instagram, ele tá passando ali postagens, vídeos, e às vezes a gente está aqui num podcast conversando. Os celulares estão virados de cabeça para baixo. Vamos pensar que apareceu aqui um anúncio de um imóvel que eu tenho interesse e meu celular tá ali de cabeça para baixo. Ele passou, ele foi, só que, puta, eu não tô olhando, então eu sou o público, eu quero comprar um imóvel. Só que passou ali e o anúncio foi embora. Agora vamos pensar o seguinte, se eu termino aqui esse papo com o Marcos, pego o meu celular e coloco assim, quero comprar um imóvel em Goiânia de 100 metros quadrados, quero conhecer. O Marcos me falou que tem imóveis em Goiânia aqui com piscina na sala. Aí eu falei, caramba, quero conhecer. Imóvel com piscina na sala em Goiânia. E aí vamos pensar que aparece o seu anúncio no topo do Google. Olha só, não fui eu que coloquei um post no Instagram ou no TikTok. O cliente tomou a decisão de encontrar o que você está vendendo, o que você está procurando. Perfeito. Primeiro passo, dica de ouro. Crie o seu Google Meu Negócio. Vai lá no Google e digita Google Meu Negócio. Faz o cadastro e depois você vai vir aqui para a aula gratuita da Máximos, do nosso módulo, da Masterclass, para você pegar o passo a passo de como você vai completar o cadastro, de como você vai deixar para você colocar o seu nome no topo do Google para qualquer atividade que você exerça no mercado imobiliário. Primeiro passo, Google Meu Negócio. Cara, que dica de ouro essa. Essa é uma dica que realmente vale a pena anotar e criar um relacionamento com o Google. Porque o Google ele foi deixado um pouco de lado a partir do momento que as redes sociais começaram a ficar mais populares. Porém, realmente, você tem razão. Quando a gente está numa rede social e às vezes a gente se perde ali, você começa a ver uma coisa, quando você vê já passou 1 hora e você está vendo outra coisa que não tem nada a ver. Então o algoritmo da rede social ela está tentando te localizar ou tentando identificar pontos de interesse baseado no que você curte ou não curte e te sugerindo. Diferentemente do Google, que é onde você tem a sua própria escolha e a opção de colocar lá e ter aquele ponto. Mas para isso, Flávio, eu queria assim, conversar sobre um tema que é o posicionamento do corretor. De fato, assim, você acha que ele deve se nichar dentro do mercado imobiliário? Você, quando veio e você abriu a sua agência digital, você procurou nichos específicos para se posicionar como um palestrante de marketing digital? Ou primeiro você experimentou outras formas de posicionamento? E o corretor ele tem vários nichos que ele pode atuar. Ele pode atuar no econômico, ele pode atuar no alto padrão, ele pode ser responsável por formar áreas para construir prédios ou desenvolvimento de áreas para fazer loteamento. Enfim, você acha que esse é o momento ideal para ele também buscar? Com certeza. Quanto mais específico você mais clientes qualificados você atinge. Porque quando a gente fala de... A gente gosta até de falar no marketing digital de topo de funil. Topo de funil são aqueles clientes que ainda não têm muito o conhecimento do que eles querem, do que eles procuram. Vamos pensar no mercado imobiliário. Cliente que procura imóvel, a palavra imóvel no Google, ou comprar imóvel. Poxa, comprar imóvel, é uma gama gigantesca, pode ser desde uma casa até um apartamento econômico, um super luxo, alto padrão, mas o cliente que já coloca lá os detalhes e que sabe exatamente o que quer, se eu tenho um corretor especialista naquele nicho, naquela atuação, ele com certeza vai performar muito melhor, porque ele vai abraçar e cada vez mais ele vai ter mais conhecimento do que aquele cliente precisa, do que ele procura. Então, quando comecei no digital, eu comecei de forma abrangente, trabalhando como agência de marketing digital. E me gerou um aprendizado legal, mas eu percebi que muitas coisas não me interessavam. A criação de postagens para rede social é algo muito legal, mas é algo extremamente pessoal também. Cada empresa quer uma criação diferente. Eu quero que a imagem seja azul, que o fundo seja vermelho. Então, é uma coisa muito específica. E aí, cada vez eu fui fechando mais e trabalhando o que eu faço de melhor, que é o posicionamento orgânico no topo do Google.
e agora a gente é só uma agência de SEO, que é a agência que faz esse tipo de coisa, de posicionar um site no Google. Então, eu escolhi ir também nas palestras da mesma forma. Falo de marketing digital como um todo? Falo, mas sempre apologicamente um viés para a parte orgânica. Eu procuro raramente, só quando me requisitam falar de anúncios. Porque, como eu trabalho muito com iniciantes, eu acredito que quanto mais você fala de anúncio, que tem que gastar dinheiro, que tem que colocar alguma coisa, você afasta o iniciante desse mercado. Fala, não, eu já tenho muitos gastos, eu não vou começar. Então, aqui na Máximos, o nosso módulo ele foi totalmente voltado a pessoas que querem começar no marketing digital sem investir nada. Nada, só o tempo. Então isso é muito importante. A questão de você criar a autoridade dentro de um nicho, dentro de um contexto, e quanto mais específico você é, com certeza você vai ter muito mais crescimento, escala, autoridade local e também os clientes eles vão te reconhecer como especialista naquele nicho. Por exemplo, eu sou especialista em venda de apartamentos econômicos. Poxa, vende pra caramba. Eu sou especialista em venda de alto padrão. Não vende pra caramba, mas cada venda é uma comissão absurda, porque um alto padrão tem um valor super, né, diferenciado. Então acredito sim, que quanto mais específico, mais valor você agrega ao seu cliente e a você mesmo. Show de bola. E, Flávio, com relação ao orgânico, porque a gente sabe que você começou num ponto da internet onde não muitas pessoas estavam produzindo dentro dela. E aí, automaticamente, isso era muito mais simples de você ter um posicionamento mais fácil. Assim, não que seja fácil de qualquer forma, porque existe o trabalho de você, como você bem colocou, o tempo que você tem que investir. Porém, a questão hoje de ter tamanha quantidade de pessoas produzindo, sendo às vezes influencers, né? Essa palavra até foi popularizada demais. Isso faz com que o orgânico ele tenda a demorar um pouco mais para ele tracionar. O que você poderia dizer para as pessoas que estão iniciando, que elas querem adotar esse método, porque elas pode ser que nesse momento elas precisem de adotar o método de não investir dinheiro em posicionamento publicitário nas redes sociais, o que elas poderiam esperar ou aguardar de tempo para conseguirem fazer uma escala e uma atração? Ótimo. Eu digo assim, quando você fala de Google Meu Negócio, ele é diferente de você fazer o SEO, fazer o posicionamento de um site, por exemplo, no Google. Um site institucional, ele demora um pouquinho mais de tempo, cerca de 4 meses a 8 meses para você já ter as primeiras palavras no topo do Google. Agora, o Google Meu Negócio, se você seguir exatamente o passo a passo que nós mostramos aqui na nossa Masterclass da Máximos sobre Google Meu Negócio, você consegue em semanas começar a receber os primeiros clientes. E nós temos isso comprovado. Eu falei na semana passada com 200 empreendedoras em Curitiba, ensinei a mesma técnica de Google Meu Negócio e essa semana já tinha direct lá falando: Flávio, chegou meu primeiro cliente. Que incrível. Chegou meu primeiro cliente, porque o Google Meu Negócio, eu não sei se você se recorda dos primórdios da internet, que nós tínhamos o Google Plus, que era o Google+, que foi descontinuado. Sim, sim. O Google Plus nada mais foi incorporado ao Google Meu Negócio. Ele virou o Google Meu Negócio, onde você pode colocar atualizações. Então, eu digo assim, agora eu já vou dar até um pequeno spoiler do que eu falo ali dentro da nossa Masterclass, que o Google, ele é um robozinho, ele tem um robozinho que ele vai navegando por toda a internet. E aí ele vai procurando atualizações. Se ele entra no site do Flávio, não tem atualização nenhuma, ele pula para o site do Marcos. Ele vai na Máximos. E aí a Máximos já tem uma atualização. O que o Google faz? O Flávio fica parado aí onde ele está. A Máximos vai subir um pouco mais porque está atualizando. Só que a gente faz essas atualizações dentro do Google Meu Negócio. Tem lá um botãozinho escrito atualizações. A gente vai atualizar e colocar conteúdo. Que conteúdo? Os imóveis que nós estamos vendendo, os lançamentos, a localização, o preço, a metragem, a planta.
E aí, automaticamente, você vai aparecer junto lá com o site do lançamento. Você vai aparecer junto com o site da incorporadora. Você vai aparecer em destaque. Quando alguém procurar, você vai ser uma opção. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você tem dinheiro ou não. Você vai aparecer, porque você está utilizando a mesma estratégia que a empresa utiliza, só que de forma gratuita. Então, parece assim um milagre, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele está falando, isso aí não é fácil. É fácil, pessoal. Me trouxe até aqui e me abriu portas. Eu digo, eu sou filho do Google. Porque graças ao Google eu pude me projetar para o mundo. Deixar de ser servidor público e estar aqui hoje com o Marcos conversando num super podcast, gravar uma masterclass aqui para Máximos para o mercado imobiliário. Então, eu sou prova real de que dá certo. Porque a minha transição de carreira, ela aconteceu por conta do Google, por conta de estar bem posicionado no Google. Então, tempo, 1 semana, aplique, você vai receber os primeiros clientes através do WhatsApp, do que você cadastrou ali no Google Meu Negócio. Deu certo, você vai ganhar uma injeção de motivação e não esqueça do meu panetone no final do ano. Muito show. A gente vê assim que são grandes corporações que estão por trás, né? O Google é uma delas, que tem Google e YouTube. Tem a Meta, que agora é o Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. E tem algumas chinesas que estão vindo, TikTok, WeChat, Kawaii. que estão ali, Kawaii. Kawaii também seria uma boa. Também. Então, seria uma boa também rede social para estar junto. E a gente nem falou do LinkedIn ainda para estar se posicionando ali. Mas assim, dentre essas redes todas, você recomenda para o nosso ocidente aqui nesse primeiro momento para a pessoa criar um relacionamento melhor com o Google. Então, na nossa aula gratuita, na nossa primeira aula, nós já trazemos um relatório oficial das redes sociais com maior número de clientes ativos. Legal. Que são as redes sociais onde estão lá as vendas. Porque onde tem mais gente utilizando, automaticamente tem mais negócios saindo. E elas são Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp e, se eu não me engano, o TikTok. Então são as 5 redes sociais mais utilizadas do mundo. Só que isso é um dado mundo, o mundo inteiro. Agora, no Brasil, o Instagram ele já tem audiência maior do que o próprio dono, que é o Facebook. Então, a rede social do momento, ela é o Instagram. Os negócios acontecem no Instagram e dá pra gente trabalhar de forma orgânica no Instagram também. E aí, isso aí eu vou deixar pra aula. Senão, a gente já entregou muita coisa aqui. Assista a aula, pessoal. Assista. Você que está nos assistindo, assista. É uma aula que a gente fez com muito carinho, com dicas extremamente valiosas. Não são dicas difíceis. É o passo a passo mesmo de como você vai colocar ali no seu celular as estratégias para você ganhar mais seguidores. E não é seguidor robô ou seguidor que não vai se relacionar com você. Seguidor dentro do seu mercado, dentro do mercado imobiliário. Então, se eu pudesse dar uma dica, Instagram. Foca ali no Instagram e principalmente vídeos. Os vídeos na vertical, YouTube Shorts, TikTok e o Reels do Instagram, vídeos na vertical, eles viralizam assim de forma muito rápida mesmo. E de repente acontece. Quando acontecer, a pessoa ela entrando dentro do Instagram tem que ser condizente com aquele vídeo que viralizou para que as pessoas façam aderência, não é isso? Isso, exatamente. A gente geralmente diz que um vídeo ele sempre tem que ter uma chamada para ação. Porque muitos criadores, isso aconteceu comigo no YouTube também, porque no YouTube eu saí de 1.000 inscritos no meu canal do YouTube, Flávio Muniz, e em maio de 2020, 1.000 inscritos. Na pandemia, comecei a publicar um vídeo por semana no meu canal, e a gente diz que o crescimento no digital, ele não é assim, na diagonal, né? Você vai crescendo, crescendo, crescendo. Não. No digital, é um crescimento lateral quase que nulo. Então, você está na lateral ali plantando no escuro, você acha que nada está acontecendo, do dia para a noite acontece uma subida absurda, assim, uma viralização. Isso não sou eu que estou falando. Todos os criadores, eles falam que acontece essa mágica do dia para a noite. Então, você planta já esperando uma explosão do seu conteúdo. E o seu conteúdo sempre tem que ter uma chamada para ação. O que é a chamada para ação? Me segue, no final do vídeo, me segue. Curte, deixa o comentário, coloca aqui, ó, eu quero, para que
Já pensou se você viraliza um vídeo? Já pensou se esse podcast viraliza aí no YouTube? A gente não tem esse domínio. Pode ser que ele viralize, pode ser que ele continue com as mesmas visualizações dos anteriores, mas se ele viralizar, eu já te peço agora que você se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você gostou ou não. Porque se ele viralizar, essa é a chamada para ação. É quando você pede algo em troca. E o criador de conteúdo, ele vive disso, ele vive do engajamento. Compartilha no WhatsApp também esse papo. Se você tem um amigo que trabalha no mercado imobiliário, conhece alguém que está precisando de dicas para vender mais, compartilha com ele no WhatsApp, não é, Marcos? É isso daí. Flávio, e o que me veio aqui quando você estava falando isso é que todos nós somos vendedores, né? O vendedor, ele tá lá no digital, ele também é um vendedor. Ele tem que se colocar dessa maneira. Quando você pede essa troca, esse compartilhamento, essa curtida ou comentário que seja, você está vendendo aquele conteúdo para as pessoas que estão lá. Você está pedindo a atenção delas e, mais do que isso, olha, o que eu estou fazendo, esse é o meu trabalho. E aí, como que foi para você sair de uma posição para se tornar vendedor? Você se identifica também como um eterno vendedor? Sem dúvida. Todos nós somos vendedores. Todos nós. Às vezes a gente fala, poxa, eu não gosto de vendas. Vendas não é para mim, né? Eu não sou um bom vendedor. Então, quando a gente trabalha a nossa própria imagem, quando a gente conhece alguém, faz um novo relacionamento, a gente nada mais do que estamos vendendo a nossa amizade ali, o nosso conhecimento, e o corretor também é um vendedor, né? O corretor, ele precisa criar um vínculo de amizade, de confiança, para que o cliente ele entenda que ele é o melhor parceiro para realizar o sonho dele de comprar um imóvel ou até mesmo o sonho de investir em algo bacana. Então eu me considero sim um vendedor, eu digo que eu sou um super comercial, o cara que está ali na linha de frente, porque eu gosto sempre de me conectar. Eu tenho um time, tanto na agência quanto um time que cuida das minhas agendas de palestras, mas eu sempre estou ali conversando e negociando e fazendo. Acho que é muito importante essa questão do relacionamento, do marketing de relacionamento, né? Da gente se conectar e vender a nossa imagem sempre de forma positiva, né? Sempre de forma positiva para agregar, e quanto mais a gente agrega positivamente a nossa imagem, a nosso perfil como professor, como corretor de imóveis, como agente do mercado imobiliário, mais autoridade a gente ganha. Então, imagina, você vai colocando positivo, 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 isso vai elevando a percepção que as pessoas têm de você. E aí, automaticamente, você muda de patamar, que a gente fala no nosso curso da Máximos. Você muda de patamar para um patamar diferente do seu concorrente, que não trabalha essas questões em relação a vendas, ao digital, a questão da profissionalização no mercado imobiliário, tudo isso, né? E a profissionalização, inclusive, das redes sociais, profissionalização da sua presença digital, né? Que hoje a gente está vendo cada vez mais necessário para todas as áreas, a gente não está falando só do imobiliário. Se a pessoa souber trabalhar isso, ela vai utilizar aquilo independentemente de onde ela estiver sendo ou atuando. Eu entendo dessa forma. E eu lembro que a gente estava comentando um pouco antes, quando a gente estava lá na Acelerium ainda, inclusive, sobre você ser autêntico no que você gosta e autêntico no que você se posiciona, talvez fazer uma venda de um Flávio que não exista, ou só jogar para a galera como se fosse assim, né? Fazer aquele jogo ali para o público, isso não faz muito parte do seu perfil. Porém, a gente entende que hoje, como a atenção, as pessoas estão fazendo cada vez mais isso. Elas estão vivendo uma realidade que não são delas, até chegam ao ponto de alugar coisas ou espaços, ou inclusive carros, barcos, enfim, para fazer fotos e tudo mais, para se apresentar de forma não sustentável. O que você vê que isso pode ocasionar para um corretor que se posiciona dessa forma, Flávio? Nossa, essa pergunta é maravilhosa porque me traz como eu conheci você, Marcos. Eu te falei que eu conheci você através do YouTube, de um podcast, você apresenta vários.
Então eu te conheci através de um podcast e eu sempre tive o sonho de conhecer Goiânia, minha primeira vez em Goiânia. E eu falei, caramba, imagina se eu puder estar no podcast do Marcos, Poxa, que incrível. né, conversando com ele. E aí eu te mandei um direct, acho que antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí a gente conversou agora no começo do ano e tal. E aí, olha só que interessante. Imagina só se eu, por admirar o Marcos, eu começo a falar como ele, a me portar como ele. Vai soar super estranho. E a gente vê que tem pessoas que fazem isso, que elas começam a imitar as outras pessoas que admiram, têm admiração, mas elas vestem uma máscara que não é uma pessoa. Por exemplo, eu. Se você entrar na minha rede social, você não vai ver carro de luxo, você não vai ver dinheiro voando, você não vai ver nada, você só vai ver conteúdo, você vai ver o Flávio. E aí tem até um termo que é não sei o que e cuspido, né? Você vai ver isso. Você vai ver o Flávio da forma que eu gosto de me apresentar e sempre puxando para o que as pessoas me dão de feedback de como o mercado me vê. Ah, se eu botasse lá o carro, um dia que eu tiver lá uma Ferrari, um helicóptero, poxa, eu talvez não vou querer expor isso. Porque eu moro em São Paulo, morro de medo e não faz parte do meu perfil, da minha forma autêntica de ser. Eu mostro o meu conteúdo e mostro a forma que eu sou. E tem os canais de conteúdo. Eu produzo muito mais conteúdo no YouTube do que no Instagram, por exemplo. Instagram eu deixo lá ele mais como branding, mostro um pouquinho da minha vida nos stories, as palestras, os locais onde eu estou, faço saudações nos locais onde eu estou para me conectar com a audiência e tal. Então, eu faço da minha forma autêntica. Certa ou errada é a minha forma. É a minha forma. Posso não me conectar com alguns players, posso não escalar da forma que as pessoas, alguns querem, de se tornar super midiáticos, mas eu acredito que eu tenho o meu espaço, que é o espaço de trabalhar com pequenas e médias empresas, que é onde eu me encontrei. Eu acho que é onde tem a maior necessidade de mercado são os iniciantes. É aquele corretor, aquela corretora iniciante que está ali perdido, que não sabe para onde ir. Fala, poxa, eu queria vender no digital, eu vejo tanta gente se dando bem no digital e não sei por onde começar. Então eu ajudo exatamente esse cara que está iniciando. É o meu perfil, é o meu papel. É claro, tem os super palestrantes que falam para milhões de pessoas, que mostram o dinheiro, mostram o helicóptero, a Ferrari e tal. Não é o meu perfil, não poderia ser assim, não condiz com que... Claro, quero ter tudo isso? Quero, mas você nunca vai saber que eu tenho. É ótimo, porque a gente tem que se conectar com aquele público que mais é da nossa sinergia, né? Assim, a gente tem a frequência certa para o público. E tudo bem se em um momento ou outro você falar assim, vou mudar de público, ou vou ir pro econômico, ou vou ir pro alto padrão, e aí você passar a se conectar com aquilo, mas de forma sempre autêntica, de uma forma aonde você não vai se sentir pressionado para falar alguma coisa, ou vai continuar, eu acho que talvez essa seja a melhor forma de pensar, continuar tendo prazer em falar sobre aquilo, com alegria, com brilho no olho, e que seja natural para você, né? Você postar num restaurante ou num helicóptero, enfim, aquilo é um dia a dia e tá tudo bem. Isso, exatamente. É que o que não pode é ficar artificial, né? E a gente percebe que na rede social, no YouTube, tudo que é artificial, que passa uma imagem de roteiro, de um script, algo que a pessoa está seguindo ali, não gera conexão. Você perde a conexão e fala, putz, eu não tô conectado. Inclusive, eu segui uma corretora que está fazendo muito sucesso, que ela mostra os imóveis e ela vai falando, oi, ela chama Tamara, se eu não me engano. E ela fala, oi, Mar Amores, que ela é Tamara, ela fala, oi, Mar Amores, tô aqui no imóvel único, aqui em São Paulo, são 200 metros, aqui no bairro, tem um pouco de ladeira, mas você pode exercitar suas pernas. Ela vai com um jogo de cintura apresentando o imóvel e falando das coisas e tipo, você vai entrando no conteúdo dela, mesmo que você não vá comprar nada, você vai se envolvendo de uma forma por conta dessa autenticidade, do carisma Legal. dela, de mostrar o imóvel. Não é aquela coisa engessada, né? De, aqui é a planta, ela tem 32 metros, o pé direito do...
Isso todo mundo sabe, conhece, vê a planta. Agora, dá um toquinho especial ali, colocar um detalhezinho, a quebra de padrão, né, que a gente fala, quebrar o padrão, mostrar o algo inusitado, Legal. é o que diferencia, né? Flávio, e a gente tá chegando aqui no final, e você comentando aí... Vamos lá. Mas a gente não poderia deixar de falar sobre storytelling, que é uma das suas palestras, você também fala sobre isso muito. E você falando da Mara aí, eu lembrei disso, porque ela faz um storytelling do imóvel para a pessoa entrar no conteúdo. Qual é a importância do corretor de ter um storytelling, ou como que ele pode ter os primeiros passos, né, para montar um storytelling? Ele teria que montar da trajetória dele inteira como corretor, ou necessariamente, ou como corretora, claro, né, assim, pra gente falar corretor ou corretora, ou do imóvel em si, ou cada um teria que ter uma storytelling. Como que você poderia dar essa dica para as pessoas que estão entrando no mercado hoje? Ótimo, muito bom. Eu digo assim, somos todos storytellers, né? Somos todos contadores de histórias. Mas a gente vai ficando adulto e o tempo vai passando e a gente vai perdendo essa habilidade de contar histórias. Quando a gente era criança, vamos pensar, o pai, a mãe sempre contou histórias e a gente sempre criança ali, sempre foi muito lúdico, imaginava as coisas, cenários, batalhas, né? As meninas imaginavam as fantasias, princesas e tudo mais. Os meninos também, toda essa coisa lúdica de criar histórias. E aí, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai perdendo isso. Talvez a vida, você vai trabalhar, estudar, e você vai levando ali um pouco de paulada na vida e você vai se retraindo em relação a essas histórias. Chega na fase adulta, não quer contar história nenhuma. E isso a gente tem que buscar dentro da gente. Eu sempre digo que a raça humana, ela evoluiu, o cérebro lá dos nossos ancestrais, do homem da caverna, era desse tamanho, o tamanho do feijão. E ele foi aumentando porque a gente começou a compartilhar histórias ali, ah, ao longo em torno da fogueira. Os nossos ancestrais, eles contavam histórias da caça, de como foi o dia, do que eles aprenderam, o que eles escreviam ali na parede, pinturas rupestres. Então, e aí, nessas histórias ao redor da fogueira, o cérebro humano foi crescendo por conta das histórias, por conta das narrativas. Que incrível. Então, a gente pensa assim, por que a gente não conta a nossa própria história? Cada um tem a sua história. O Marcos tem uma história maravilhosa que eu conheci durante esses dias que eu estive aqui em Goiânia. E é isso, é contar a sua história de vida. Cada um tem a sua história e sua história é maravilhosa, é única. A história do Marcos é diferente da história do Flávio e é diferente da sua história. Então, contar a sua história no seu Instagram, contar da onde você veio, por que você entrou no mercado imobiliário. Todo mundo no mercado imobiliário tem um objetivo: realizar sonhos. Você realiza o sonho de uma outra pessoa. Não é um sonho só da casa própria, é o sonho de um investimento, de ter um investimento ali, algo para fazer uma locação, para ter uma renda. Então, isso é um sonho. Então, o storytelling, ele é eu digo que é a bomba atômica dentro do marketing digital, porque ele gera conexões muito fortes, laços muito fortes. Quando a gente conta a nossa história, a história de um apartamento como faz a Mara, então é uma coisa muito legal, porque ela vai criando uma narrativa, ela vai criando uma sedução ali, que o conteúdo parece que você assistir vários vídeos só para ver o jeito que ela fala de cada imóvel e o detalhe que ela viu que ninguém percebeu. E é isso que é o storytelling. A sua história é um detalhe que é só seu. É que é só seu, que só você pode contar, da forma que você fala, da forma que você se comunica. Isso é o diferencial dentro do digital. É contar histórias da sua forma, de forma autêntica, singular. Super legal, porque assim como cada ser humano tem a sua própria história, cada imóvel também tem a sua própria história. Ele veio de algum lugar, ele tem uma tendência de ser gerado para outro lugar, até porque ele ocupa um espaço físico. Então, ele é único, né, dentro dele. Não tem jeito de você ter dois imóveis dentro de um mesmo espaço físico, nem o próprio apartamento, porque não tem jeito de você ter um apartamento dentro do outro. Você tem um sobre o outro ou embaixo, mas cada um é único. E aí esse talvez seja a grande sacada, realmente, para a gente saber contar as nossas histórias, para a gente saber contar as histórias desses imóveis que também são incríveis, são únicos e são especiais, e que com certeza tem o cliente certo para ele. É isso. Flávio,
gratidão por você ter vindo aqui para Goiânia para fazer esse curso incrível. Com certeza, assim, Goiânia vai te despertar mais coisas aqui, porque eu já vi que você tá voltando já agora, já tem a agenda até inclusive fechada. E, cara, um prazerzaço. Assim, sempre bem-vindo no Nick, na Acelerium, na Máximos. E vamos que vamos, cara. É uma jornada incrível e que, com fé em Deus, ela tá só no começo. Eu que agradeço e faço um apelo aqui, que você assista o curso que nós preparamos para você, que conta tudo isso. A gente deu aqui só uma palhinha, a pontinha, a cereja do bolo. E você vai adorar, tenho certeza que você vai aplicar dicas fáceis e simples e fizemos com muito carinho para que você possa vender muito no mercado imobiliário. Muito sucesso e muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso daí, gente. Vamos lá. A plataforma da Máximos está aí para que você seja um grande corretor e uma grande corretora. Quem sabe a próxima grande do Brasil, quem sabe do mundo. Por que não? Vamos lá. Recriando o mercado imobiliário. Estamos aí.